Estando o nosso esquema pronto, nós precisamos agora conectar ou informar aqui para o nosso software que um capacitor de 4.200 microfarad ele vai ter alguma dimensão física, o tamanho do corpo, o espaçamento entre furação. Então isso se chama, essa informação ela fica armazenada internamente no que se chama de footprint, que é um desenho com as furações e com as dimensões do componente, que no momento que a gente for fazer o layout, né, que é o segundo passo desse fluxo de trabalho que a gente está estabelecendo aqui, a gente possa fazê-lo e saber o tamanho de cada um desses componentes. Então isso é feito através aqui do botão, nessa barra de ferramentas, atribuir footprints aos símbolos do esquemático. Aperta, a gente vai abrir uma janela. Então abriu aqui assim a janela. Nessa janela, na tabela, é uma tabela, né, na posição, na coluna central nós temos todos os componentes do nosso esquemático até o momento, e algum deles já vem com o footprint identificado, que é o caso dos diodos, e também é o caso do 7805, ele já está nos informando aqui que é um TO220. Para os demais componentes, no caso aqui dos capacitores e para os conectores, a gente vai ter que informar qual é o footprint adequado. Então vamos começar pelo capacitor de 4.700 microfarad de 50 volts. Nós vamos precisar de algumas informações. Qual é a informação? A gente vai ter que pegar uma régua, a gente tem aquele fisicamente, a gente vai medir a dimensão desse dispositivo. Então ele tem aqui, ó, esse aqui é o capacitor de 4.700 micro, ele tem aí aproximadamente 17, 18 milímetros o diâmetro dele, e a distância entre os pinos aqui, medindo aqui assim também, vai dar algo ali entre 7 e 8, 7,5, digamos, a distância entre os pinos. Então voltando aqui a gente vai procurar agora um esquemático, um footprint que se encaixe dentro desses valores que a gente acabou de medir. Então aqui na biblioteca, na coluna da esquerda, a gente tem as bibliotecas disponíveis. O KiCad vem com um número bastante grande de footprints já desenhados para a gente. Então a gente vai aqui em capacitores, capacitor SMD, capacitor de tântalo SMD, e tem esse capacitor THT, que são capacitores True Hole, que é exatamente o tipo de capacitor que tem aqui, aquele capacitor que a gente faz um furo, ele passa pela placa, ou seja, ele é conectado através de uma furação, não é capacitor de superfície. Então eu vou apertar aqui, e aqui a gente pode redimensionar, aqui na coluna da direita a gente tem uma lista com uma infinidade de capacitores, de footprints possíveis para capacitores. O tipo de capacitor que a gente tem, aquele tipo de capacitor ali, os terminais eles saem pela parte de baixo do dispositivo. Isso se chama de capacitor radial. Então está aqui, a gente rolou um pouquinho, são capacitores radial. Existe outro tipo de capacitor que é axial, quando os terminais eles saem pela lateral do dispositivo. Mas nesse caso aí é um capacitor radial. Então a gente tem aqui, vamos procurar agora um capacitor com aquelas dimensões aproximadas. O diâmetro, então radial 13, diâmetro 13, 17. 17 e com passo aqui, pitch, na verdade, que é a distância entre os terminais, de 7,5. Então a gente dá um duplo clique com o botão direito e ele atribuiu para o capacitor de 4.700 microfarad esse footprint que a gente acabou de selecionar. Agora tem o capacitor de 1 microfarad de 50 volts. Também bati uma foto dele aqui, está aqui esse capacitor. Ele tem as dimensões aproximadamente de 5 milímetros, 4,5, 5 milímetros, e a distância entre os terminais é algo como 2 milímetros. Então vamos encontrar ele também do tipo radial, né? Os terminais saem pela parte de baixo do capacitor. Vamos procurar então um capacitor desse tipo, um footprint desse tipo aqui. Então a gente tem aqui, rodando aqui, a gente tem diâmetro de 4, diâmetro de 5, vamos colocar o diâmetro de 5 com um pitch de 2 milímetros. Então eu vou dar um duplo clique
Já vou aproveitar e selecionar aqui o capacitor C4, que é o mesmo tipo de capacitor. Também vou adicionar esse mesmo footprint, que é o capacitor radial, com diâmetro de 5 e passo de 2 milímetros. Agora chegamos no capacitor C3. O capacitor C3, ele é um capacitor do tipo de disco, ele é um capacitor cerâmico. E ele tem a distância entre os terminais ali de aproximadamente 5 milímetros. E também a distância, o tamanho do corpo dele também é aproximadamente desse tamanho, talvez um pouquinho mais do que os 5 milímetros. Então vamos procurar algum capacitor com essas dimensões aqui. Nós temos aqui assim os capacitores de disco. Então vamos procurar aqui diâmetro, a distância 4.3, 4.7. Mas a distância entre os terminais daquele nosso dispositivo era algo entre 4 e 5. Então aqui tem esse aqui, né? Ele tem o tamanho de 5. Talvez seja mais interessante esse aqui, ele é um pouquinho maior do que os terminais. Tamanho de 6, a largura de width 2.5 milímetros e o passo de 5 milímetros. Então, vamos selecionar esse capacitor aqui. Estão faltando os conectores. Os conectores nós vamos mostrar. Infelizmente fiz uma busca prévia que não tem um conector que se encaixa. Deixa eu mostrar ele aqui. Está aqui o nosso conector. Então esse aqui é o conector que a gente vai utilizar. Eu já medi as dimensões dele. Não tem nenhum conector aqui dentro dessa biblioteca, apesar de ter vários conectores disponíveis que se encaixa aqui nesse dispositivo. A gente vai ver aí no próximo vídeo como criar, enfim, as dimensões, os footprints e as furações para esse dispositivo aqui.